Tudo bem, Mauro? Tudo bom, Adriano? Vai, tudo bem? Bem, tu? Bem, no programa Investigadores do Passado de hoje, nós vamos furungar um pouquinho na história da dona Delfina Dias Ferraz. Tu sabe que tem uma história curiosa aqui da escola. Muitos alunos viram luzes acendendo sem ter ninguém na sala de aula. Duas professoras, e nós vamos relatar isso no programa, viram um vulto, uma janela abrindo quando não tinha ninguém na escola. Olha só. Tudo isso nós vamos tratar no programa de hoje. E também nós vamos saber um pouquinho mais, Mauro, quem foi Delfina Dias Ferraz e seu irmão Otávio Dias Ferraz, que vieram de Porto Alegre para trabalhar em Montenegro na área da educação. Acho que um bom tema, né? Com certeza. E uma pessoa muito conhecida, pelo menos de nome, que leva a patrona dessa escola muito conhecida na nossa cidade. Isso aí. Investigadores do Passado, a partir de agora. Este prédio que nós estamos abriga hoje a Escola Delfina Dias Ferraz. Ele foi construído na década de 1930. Antes ele se chamava Escola Elementar. Mas em 1921, no dia 14 de julho, era a festa da promulgação política do Estado. E em homenagem a esta data, ele começou a ser denominado e chamado Escola 14 de Julho. Posteriormente, quando já adotou o nome de Escola Elementar, ela passou a funcionar no prédio que foi do senhor Bos, na rua atrás da igreja, e finalmente ela foi levada, ela passou a existir em um prédio de frente à Praça Marechal Deodoro. Ora, a Praça Marechal Deodoro é aquela onde hoje está a catedral e onde está a própria Escola Delfina Dias Ferraz. Em 1921, mais exatamente, essa escola elementar, ela não tinha denominação. Em 14 de julho de 1921, ela passou a chamar-se 14 de julho, justamente em homenagem à promulgação da primeira Constituição Republicana no Rio Grande do Sul, que foi feito em 14 de julho de 1901, a promulgação dela. E a partir daí, essa escola foi funcionando e tendo na sua direção a professora Delfina Dias Ferraz. Posteriormente, mais precisamente no ano de 1956, e eu sou testemunha ocular deste fato, o nome foi alterado para, a denominação do colégio foi alterado para Grupo Escolar Delfina Dias Ferraz. Inclusive, houve um desfile e a gente desfilou com as iniciais e o nome do Grupo Escolar Delfina Dias Ferraz. Existe essa foto que vai fazer parte integrante da nossa explanação. Na verdade, posteriormente, esse grupo escolar foi transformado em escola estadual, né, na mudança de denominação, mas mantido o nome de Delfina Dias Ferraz. O que acontece? 14 de julho foi um período em que se buscava muito sempre homenagear pessoas ou fatos históricos. Aqui em Montenegro, por exemplo, a nossa rua principal, né, ela tem o nome de Ramiro Barcelos justamente em homenagem a Ramiro Barcelos. E nós tivemos várias outras denominações anteriores. Era Silveira Martins, era Floresta, depois Silveira Martins e finalmente com a República veio a ter o nome de Ramiro Barcelos. E assim também
as escolas, era sempre dado o nome de um expoente republicano, né? Face ao tempo da época. E aqui foi um fato. O fato foi a promulgação da primeira Constituição. Já em 1956, a direção da escola, as autoridades educacionais do município resolveram mudar a denominação e prestar uma homenagem a essa primeira diretora, que foi Delfina Dias Ferraz, porque lá naquela época em que ela iniciou, a direção era colegiada e ela foi uma das integrantes desse colégio, né, de diretores. Então se resolveu prestar essa homenagem a ela e o nome permanece até hoje. João Moreira, a edificação da Escola Delfina é a mesma de 60, 70 anos atrás, né? O que nesse período que tu foi e está sendo diretor, o que foi construído de novo aqui, João? Tá, de novo, pouca coisa a não ser aquilo que a lei nos recomendou, que seja as questões de acessibilidade. Porque o prédio a gente faz questão de manter com a mesma estrutura, da mesma forma, toda reforma que se faz, procura-se manter a mesma estrutura para não danificar o patrimônio histórico que é essa edificação antiga. Mas a gente precisou fazer rampas de acesso para crianças que têm dificuldade de locomoção, ou professores, ou pais, toda a comunidade. E aí sim, nós fizemos 3 rampas, uma dá acesso ao laboratório de visual e laboratório de ciências química e física, e outra que dá acesso ao próprio prédio principal, que não tinha uma escada com 5 degraus, que não tinha como a gente subir, e um local que a gente fez uma rampa maior que emenda o anexo da escola com o prédio antigo. Isso foi feito através de parcerias, porque o Estado a gente sabe que não está conseguindo mandar muita verba para nós. Uma parte desse dinheiro que eu consegui com o governo federal, através do programa de acessibilidade, mas não deu a 5ª parte daquilo que se gastou. Mas quem foi mesmo Delfina Dias Ferraz? Ela veio de Porto Alegre, casou-se em 1901 com Antônio Pinto de Azevedo e passaram a residir em Montenegro. No dia 16 de outubro de 1918, de professora, ela passou a ocupar a direção interinamente da escola. Depois efetivada, ela foi diretora até sua aposentadoria em outubro de 1935. Era por essa lomba, na época ainda de areia, que Dona Delfina subia para dar aula no 14 de julho. Seu irmão, Otávio Dias Ferraz, morava ali na lomba. E Dona Delfina residia na encosta do Morro São João, mas há relatos que ela também residiu em outros locais. Essa foto mostra a importância que o colégio elementar tinha para a cidade. Muitas cerimônias e eventos ocorriam por aqui. Na foto, vemos ainda ao fundo a Casa de Telhas, que, segundo alguns, abrigou por certo tempo o colégio elementar. Ela foi construída em 1785. Ficou conhecida como Casa de Telhas, porque era muito raro uma construção deste tipo na região. A casa foi residência de Estevão José de Simas, sogro de Tristão José Fagundes, seu herdeiro, que residiu na mesma casa e quase 100 anos depois de sua construção, loteou a área que hoje corresponde a boa parte do centro de Montenegro. Mauro, há divergências em relação à verdadeira posição da famosa Casa das Telhas, que foi a primeira casa construída em Montenegro, né? Perfeito. Os historiadores Ernesto Laura e Romélio Alves de Oliveira, já falecido, defendem a tese de que era exatamente aqui onde morava a família Jäger e onde atualmente hoje mora a família Zanata. Sim. Nesse local ficava, naquela região onde está o Delfina hoje e o elementar antigamente, a Casa de Telha.
Perfeito. A história sempre tem esses relatos, que é na proximidade do atual Exatamente. prédio da Escola Delfina Dias Ferraz. Isso aí. Na década de 60 e 70, a Escola Delfina Dias Ferraz era uma das principais referências em educação em Montenegro. Pela escola passaram milhares de alunos de diversas gerações. Mas foi aqui nessa escola que pelo menos 2 professoras viram aquilo que pode ter sido o espírito da dona Delfina. Venho fazer um relato de um episódio que lá em torno de 1994, eu e a minha amiga Zairê trabalhávamos no turno da noite. Era tipo assim, 18h30, por aí. Então nós aguardávamos o nosso vice-diretor abrir a escola. Então nós ficamos no portão aguardando. Daí ele chegou e nisso nós olhamos assim para cima, no andar, o último andar, tinha uma janela aberta e uma pessoa, uma mulher, apoiada na janela. E nós perguntamos, mas como? A escola fechada e aquela pessoa, então ela deve ter ficado presa. Esse foi o nosso questionamento. Daí chegou o nosso vice-diretor, abriu a escola e eu e essa minha amiga, a primeira coisa que fizemos foi cada uma tomar uma direção para pegar a escada e subir e olhar. Primeiro eu fui direto naquela sala, a porta estava fechada. Abri a porta e a janela estava aberta, mas a pessoa já não se encontrava mais. Aí eu fiquei abismada e, bom, fui no banheiro feminino e não encontrei. Então nós procuramos por todas as peças, todas as salas de aula, no andar de cima, no andar de baixo, refeitório, despensa e etc. Até hoje não conseguimos descobrir quem era essa pessoa. A escola estava completamente fechada. Então, é uma interrogação. Mas será que isto é possível? Outros professores também viram vultos pelos corredores e até luzes acendendo sozinhas. Ao chegar na escola Delfina com a minha colega e amiga Edla, olhamos automaticamente para o andar superior e vimos uma pessoa na janela. Era uma pessoa morena, cabelos crespos, comprido. Para nós, no momento, seria a merendeira da escola. Quando chegamos na entrada, estava fechada, o diretor chegou em seguida, na época o Cantri, e disse, mas a escola está toda fechada. Entrou, revisou o andar superior, o inferior, e não encontrou ninguém, banheiro, sala de aula, tudo. Aí ele disse, não tem ninguém. Então, no momento, o fato foi muito comentado entre os alunos na escola. Para nós, era uma pessoa normal. Depois é que fomos associando que poderia ter sido algo sobrenatural.